Então, gente, desculpa me interromper e, enfim, né? Viva a quarentena. Então, voltando à questão. Então, quando a gente fala sobre conurbação, né? É, a gente praticamente vê a junção, né, de duas cidades, ou três, ou quatro, enfim, depende de que lugar a gente está falando. Mas pegando um pouco essa ideia, né, entre São Gonçalo e Niterói, os marcos, né, quando a gente está passando, né, pela fronteira dessas duas cidades, a gente não consegue identificar exatamente onde começa, onde termina a outra cidade, né? Porque antigamente, né, as cidades elas eram tipo que separadas por um campo, né? Tipo cidade, aí tinha espaço rural, aí tinha outra cidade, espaço rural e assim sucessivamente. Tipo como a gente vê como era antigamente, né? As cidades elas eram isoladas. Então a gente passa por um processo de conurbação a partir do momento que essas cidades elas deixam de ser isoladas. Tranquilo? Então, gente, é praticamente isso. Vou comentar um pouco mais sobre isso, né? Que eu estava esquecendo, que é sobre os impactos ambientais, né? Então, quando a gente fala sobre impactos ambientais, a gente fala, né, especificamente a respeito da intervenção do homem na natureza, né? Então, quando a gente cria, né, a gente constrói uma cidade, a gente tem que levar em conta de que algumas coisas foram alteradas no espaço, né? Por exemplo, a gente está em São Gonçalo, Rio de Janeiro, aqui era Mata Atlântica. Hoje, a Mata Atlântica, ela se reduz mais ou menos em 3%, né? Então, quando você vai num parque, por exemplo, no Jardim Botânico, né? Ali é como se fosse a parte da preservação da Mata Atlântica que existia aqui, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala, né, sobre urbanização, a gente também tem que lembrar, né, dos rios que se transformaram em valões. Por quê? Porque as cidades elas foram crescendo, né, e não se teve ali um controle do lixo, não se teve um tratamento de água e esgoto. Então, tudo isso, né, fez com que, por exemplo, um rio morresse. Literalmente, né, se transformou num valão, morreu. Então, a gente pensar também nisso traz pra gente a ideia do conceito de sustentabilidade, ou seja, se desenvolver, mas ao mesmo tempo pensar no limite, na preservação da natureza. Por outro lado, o campo, por mais que a gente tenha uma dimensão um pouco mais natural, existem também os seus impactos, como por exemplo os agrotóxicos que contaminam o solo, que contamina também, né, a água, né, de modo geral, os aquíferos, os lençóis freáticos, os rios, né. E por que existem agrotóxicos? Agrotóxicos são elementos, né, criados quimicamente mesmo em laboratório, que tem um objetivo ali de tentar, né, resolver problemas como, por exemplo, de pragas, né, de pestes, de coisas, né, naturais comuns que acontecem na agricultura. Só que quando você cria uma agricultura para o mercado, né, para venda e se precisa de muita produtividade, acaba que esses agrotóxicos eles ficam sendo mais liberados, né, em nome do lucro, em nome do capitalismo, em nome do dinheiro. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que não se sabe quais serão os efeitos futuros dos agrotóxicos, né? Então, assim, os agrotóxicos para a saúde humana, ainda as pesquisas elas são bem recentes, né? E é uma questão que tem que esperar o tempo, né, acontecer para ver quais serão os efeitos disso. Então, existem algumas pesquisas relacionando agrotóxicos com doenças, né? A gente também pode ter um problema da resistência, né? Ou seja, como se exagera muito, né, no veneno, pode fazer com que haja cada vez mais espécies, né, de insetos, de pragas, enfim, de aquilo que eles estão querendo combater ficar mais forte. Sabe aquela história do agrotóxico, gente? Não
do antibiótico, né? Que quando se toma muito antibiótico, acaba que a bactéria ela fica resistente, né, ao medicamento. Então, por exemplo, sobre a nuvem de gafanhotos, né, que foi notícia esses dias, né, falando sobre a nuvem de gafanhotos, né, que estava aí permeando pela América, pode ter alguma relação direta com essa questão do uso dos agrotóxicos. Pode ter, né? Você tem que lembrar que pesquisa, né, ciência, é uma coisa que está em constante estudo, né? Então, se estuda para tentar comprovar alguma coisa e, né, como o seu nome fala, é estudo, né? Então, como foi um fenômeno relativamente recente, a comunidade científica está lá quebrando a cara, né, para tentar descobrir o porquê que certos fenômenos estão acontecendo. E boa parte deles defende que as mudanças climáticas, a forma como a gente lida com o planeta Terra, por consequência, gera esses desequilíbrios. Inclusive, a questão do coronavírus é uma dessas questões, né? Então, saiu no jornal há pouco tempo, né, sobre a origem do coronavírus, que o coronavírus ele já tinha sido encontrado em outros lugares antes de começar a pandemia, só que não era um vírus ativo, né? Depois vocês pesquisem aí na internet uma notícia a respeito do coronavírus e o esgoto, acho que de Florianópolis, tá? Santa Catarina. Então, que já tinha, né, nas amostras ali o coronavírus, mas só que ele não era nocivo porque só estava esperando algum desequilíbrio, alguma coisa acontecer para que ele tivesse condições, né, para se perpetuar na espécie humana, enfim. Então, existe uma relação direta, né, com a forma predatória em que a gente explora o planeta, em que a gente destrói o que é natural com os fenômenos, né? Aí tem diversos ciclones, questão de gafanhoto, de vírus, de pandemia, tudo isso está relacionado como se fosse um desequilíbrio no ciclo do planeta, tá? Então, uma outra questão do solo também, tá? Que no espaço rural, né, exatamente por essa exploração agrícola e até mesmo o garimpo, humanidade, né, que eu tô falando, né, espécie humana, atividade econômica, acaba também desgastando, tirando camadas, corroendo o solo, né? Então, o solo ele tem várias camadas e a partir do momento em que você tira uma coisa que já estava ali, né, que tem uma função, que tem a sua importância, isso também gera algum impacto. Muitas das vezes pode até ser irreversível, porque existem casos que quando a agricultura ela não é bem manuseada, né, quando você não trata o solo, né, respeitando a quantidade de água, tudo assim, você pode até invalidar, né, tornar um solo que era fértil infértil, né? Então, esses são os cuidados. Então, gente, foi isso, tá? A aula. Vou passar para vocês algumas perguntas, né, para vocês agora, né, pesquisarem. Pode pesquisar no livro, pode voltar a assistir a aula de novo. Pode também pesquisar no Google, tá? Pedir que vocês anotem no caderno de vocês, tá? À mão mesmo, tá? Que vocês estão com o tempo. Então, vamos lá. Primeiro, qual a diferença entre espaço urbano e espaço rural, tá? Pode escrever de linhas gerais o que você entendeu, tá bom? A segunda, o que é a estrutura fundiária, tá? Aí você pode comentar sobre as pequenas e grandes propriedades nessa pergunta. A terceira é falar sobre a relação do êxodo rural com a urbanização, tá? Esse processo das pessoas saindo do campo e indo para a cidade, tá? Quarto,
o que é metrópole, região metropolitana e conurbação, tá bom? E quinto, para você falar sobre os impactos ambientais urbanos e rurais. Nossa, até rimou. Tá bom, gente? Beijo, tchau.